Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva e a intérprete Cilândia, estamos de volta aqui para darmos continuidade às aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Nós estamos na nossa 12ª aula teórica, né? E como sempre, vamos pensar um pouquinho? O conteúdo que nós estamos vendo é a ginástica artística, ou seja, a cultura corporal da ginástica. E o conteúdo específico que vocês estão vendo é a ginástica de academia. Muito bacana, né? Então, turminha, na aula passada vocês viram que na idade contemporânea, essa que nós vivemos atualmente, né, é um grande acontecimento ocorreu, né, que foi a criação das máquinas. Com a criação das máquinas, facilitou muito a nossa vida. Então, as pessoas que moravam no campo, elas foram para a cidade por conta de um aumento dos empregos que houve, né, com a criação das máquinas. Consequentemente, houve um aumento populacional e um aumento das cidades, né? Porém, as pessoas que vieram do campo trouxeram seus costumes, então eles tinham uma falta de higiene enorme, eles não tinham orientação para isso, não existia orientação para isso, né? E também faltava saneamento, as ruas eram muito fedidas. Isso ocasionou o quê? Isso ocasionou muitas doenças, ou seja, muitas pragas, muitas pestes, né? Muitas pandemias, que as principais doenças dessa época eram diarreia, disenteria, febre tifoide, cólera, leptospirose, hepatite A, verminose, arboviroses, né? Consequência dessas doenças era o quê? Inúmeras doenças, fragilidade do corpo, fragilidade da saúde e, consequentemente, os corpos eram frágeis. Porém, né, a grande indústria necessitava de pessoas saudáveis, que não adoecessem com frequência e que possuíssem muita força. Então, dois pedagogos da época, Jean-Jacques Rousseau e Juan Henrique Pestalozzi, eles, empolgados com as descobertas arqueológicas da Grécia Antiga, né, propuseram que os exercícios físicos fossem praticados na escola. E esses exercícios físicos, em homenagem aos gregos, né, eles chamaram de ginástica. Então, turminha, com os exercícios físicos fazendo parte da escola, vão surgir inúmeras pessoas, professores, que vão se dedicar ao estudo, né, justamente da prática de exercícios físicos, surgindo, né, os métodos gímnicos, que destacam-se três: o alemão, o sueco e o francês. No alemão se destaca, né, Gust Muth, Adolf Space e Ludwig Jehn. No sueco se destaca Ling, né? E no francês se destaca Moros, Ian de Ondo, né? George Daniel e George Herbert. Então, gente, esses professores, eles vão criando, né, aparelhos, né, de praticar exercícios físicos para fortalecer o corpo, surgindo a ginástica artística, né? Muito bacana. Vocês viram também que com o surgimento das máquinas, vai haver a popularização do dinheiro. O dinheiro vai ficar mais fácil de ser produzido, que antes era mais em moeda, era pouquíssimo o dinheiro impresso, né, de papel. Então, isso facilitou, né, que Felipe Astor sistematizasse o circo nos modos atuais, ou seja, ele colocou uma lona onde as pessoas não viam o que acontecia. E para as pessoas verem, elas tinham que pagar, né? Lembrando que
A primeira, menção que a gente tem da palavra circo, né, foi na Roma Antiga com o Circo Máximo. Então, gente, voltando ao tempo de hoje, com Felipe Einstein, né, com a sistematização do circo, a principal atração era acrobacias com cavalo, onde não existia automóvel na época e o principal meio era o cavalo. Então, as pessoas ficavam impressionadas com a habilidade da mulher, né, que se apresentava em cima do cavalo, né? Posteriormente vão surgindo outras e outras atrações, principalmente com animais e também com o homem mais forte do mundo, né? É, Eugene Sandon, né? Ele vai ser o criador, ou melhor, ele vai estimular a volta do culto ao corpo. Ele vai ser o primeiro, vamos dizer, fisiculturista. E isso proporcionou, né, o surgimento das academias de ginásticas, né? Mas quando a gente fala em academia de ginástica, a gente fala basicamente de dois exercícios físicos, né? Os exercícios físicos aeróbicos e exercícios físicos anaeróbicos. São esses dois exercícios físicos que eu vou estar explicando na aulinha de hoje. Então, gente, aeróbico e anaeróbico, né? O que significa? Então, quando a gente fala em exercício aeróbico e anaeróbico, a gente está falando de oxigênio, né? Ou seja, da respiração. Então, aeróbico significa literalmente com oxigênio, enquanto que anaeróbico significa sem oxigênio. A preposição an, que vem antes de anaeróbico, significa não, não oxigênio, certo? Então, os dois exercícios, eles são baseados em utilizar ou não utilizar o oxigênio. Para quê? Vamos ver, né? Mas antes de falar dos exercícios aeróbicos, a gente precisa falar desse carinha aqui chamado Kenneth Cooper, né? Cooper, ele vai desenvolver, né, estudos físicos, fisiológicos com astronauta e vai perceber que um leve trote, ou seja, uma corrida devagar, né, vai ser muito benéfico para o nosso sistema respiratório e circular, né? Não é à toa que a gente, quando vai fazer uma corrida leve, a gente vai dizer, eu vou fazer um Cooper, né? Então, em homenagem a Ken Cooper, os exercícios que são a corrida com trotezinho, né? Vai ganhar o sobrenome dele, Cooper. Muito bacana, né? A história é fantástica. Então, gente, exercício aeróbico versus exercícios anaeróbicos, né? Então, veja só, os exercícios se diferencia pela utilização ou não do oxigênio na produção de energia para o nosso corpo executar o movimento. Então, o exercício aeróbico ele vai utilizar o oxigênio para produzir energia para que haja a contração muscular. Já os exercícios anaeróbicos, eles não vão utilizar o oxigênio para a produção de energia para a contração muscular. E a gente vai ver isso posteriormente, como se desenvolve, certo? Então, turminha, ó, as palavras aeróbico e anaeróbico refere-se ao caminho que a energia segue durante a prática de exercício físico. Ou seja, né, se é utilizado ou não o oxigênio para a produção de energia. E aí as características dos exercícios, né? Os exercícios aeróbicos são aqueles realizados de forma lenta, com menor esforço e longa duração. Então, memoriza aí, tá? Os exercícios físicos
aeróbicos são aqueles realizados de forma lenta, com menor esforço, com longa duração. É o caso de um passeio de bicicleta, ou mesmo uma corridinha leve, ou as brincadeiras, né, de patins e outras brincadeiras que nós fazemos durante o nosso dia. Então, é um exercício bem leve, tá? Já os exercícios aeróbicos são realizados de forma rápida, com maior esforço e pouca duração, né? São aqueles exercícios que a gente geralmente faz na academia, ou seja, aquela corrida, né? Aquele levantamento de peso, aquela pedalada e o pular corda. Aí você deve estar se perguntando, oxe, professor, o senhor não disse que andar de bicicleta e correr, né, são exercícios aeróbicos? Por que você está dizendo agora que os exercícios que correr e andar de bicicleta também são exercícios anaeróbicos? E aí vem, gente, né, o que diferencia? Vem a pergunta que vocês devem estar se fazendo. O que diferencia os exercícios? Ou seja, o que faz um exercício ser um exercício aeróbico e o que faz ser um exercício ser anaeróbico? Né? O que é que faz isso? E aí tem a imagem, né, da prova mais rápida que conhecemos, que é a corrida de 100 metros, né? E temos aí a maratona. As duas são corridas, mas as duas elas têm características diferentes, né? A corrida de 100 metros, ela tem a característica de ser rápida, com muita intensidade e pouca duração. Já a maratona, ela tem a característica de ser mais lenta, com pouco esforço e longa duração. Então, o que vai diferenciar um exercício do outro, né, simplesmente é a intensidade, ou seja, o esforço que você faz para fazer o exercício. Muito bacana, né? Outro exemplo, né? Nós temos o ciclismo de pista e o ciclismo de estrada, né? Que eles são o ciclismo, mas porém um é bem rápido, intenso, né? O outro já é mais longo, mais demorado. Então, o que diferencia esses exercícios? O que faz o ciclismo de pista ser anaeróbico e o ciclismo de estrada ser aeróbico? Nada mais é do que a intensidade. Então, quanto mais esforço eu faço, menos tempo eu vou conseguir fazer esses exercícios. Então, eles vão se caracterizar como um exercício anaeróbico. Porém, quanto menos esforço eu fazer, esse exercício vai durar mais tempo. Então, ele é caracterizado por um exercício aeróbico. Próxima aula, vamos estar vendo a diferença dentro do músculo desses exercícios, certo? Então, turminha, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.